Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E quero dizer a você que Deus, Ele tem sido um Deus zeloso, bondoso, misericordioso, compassivo e cheio de graça. Então, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a cada um de vocês que tem assistido meus vídeos, que tem dado o seu joinha, que tem compartilhado e que tem se inscrevido no meu canal. Eu já estou com mais de 1.400 inscritos e essa semana eu fui ver, eu estou com mais de 1.300 horas assistidas. Então é muita coisa para a glória de Deus. Nada é para minha glória. É só para a glória de Deus. E peço a você que assista esse vídeo até o final, compartilhe e me ajude. Que eu quero trazer hoje uma história contada neste livro sagrado, a história de um profeta, o profeta chamado Jonas, que ele foi convocado a uma missão que muitos criticam quando você não dá de conta alguma coisa, alguma missão. Mas nós temos que ter cuidado que nós criticamos por algo que nós também não fazia. Eu quero perguntar a você, se Deus o mandasse, você numa missão que nem mandou Jonas, você iria? Tem pessoas que dizem que ia, mas na hora não vai. Então a gente tem que conhecer primeiro aonde Deus mandou Jonas, quem era aquela cidade. Então aquela cidade de Nínive, ela era uma capital do maior poder da terra naquela época, o poder assírio. Ela era a capital da Síria, capital sanguinária. Eles faziam perversidade dentro daquela cidade. Eles cortavam as mãos das pessoas, soltavam elas com as mãos cortadas. Eles cortavam as mãos, cortavam os pés. Quando acabar, soltavam as pessoas para ficar debatendo, morrer ali, esvair de sangue. Eles pegavam as outras pessoas, arrancavam os olhos, cortavam o nariz, as orelhas, a boca e soltavam. Eles pegavam as pessoas, partiu no meio. Eles tiravam o couro vivo. Eles colocavam as pessoas dentro de balde de óleo quente. Então era um povo perverso, era um povo sanguinário. Então Deus, ele chama Jonas e diz assim, olha o que diz o texto, no capítulo de número 1, você pode ler na sua Bíblia, o versículo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo que levanta-te. Olha o que diz o versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia de todos os países, porque até quando a maldade, a ruindade do homem está só aqui na terra é uma coisa, mas depois de chegar na presença de Deus, a história vai mudar. Olha o que ele diz aqui a Jonas: Jonas, a maldade daquele povo chegou até a mim. Sabe quando foi que Deus destruiu a humanidade toda, poupando só a família de Noé? Foi quando a maldade do homem chegou até a ele, chegou até a presença, a maldade do que o povo fazia. Sabe quando foi que Deus destruiu Sodoma? Quando a maldade deles chegaram até a Deus. Sabe quando Deus destruiu Gomorra? Quando a maldade de Gomorra chegou até a Deus.
Sabe quando ele destruiu Lázaro, Zebuim? Sabe quando foi? Foi quando a maldade dessas cidades chegaram até a Deus. Então, enquanto a maldade do homem, a maldade de uma nação, a maldade de um povo, a maldade de uma cidade, a maldade de um estado, a maldade de um país está só aqui, está tudo bem para você. Ou seja, acha que está tudo bem. Mas quando a maldade chega até a Deus, aí o negócio muda, a história muda. Então ele diz aqui, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade e clama contra ela. Esse clamor era a pregação de Jonas. Jonas tinha que entrar naquela cidade e sair pregando, olha, Deus mandou eu vir até a vocês dizer que vocês se convertam, que vocês se arrependam do que vocês estão fazendo, do que vocês fizeram, porque ele vai destruir vocês. Mas quando Jonas recebeu esse mandato do Senhor, quando ele recebeu esta missão, Jonas tomou uma decisão precipitada de fugir. Quem poderá fugir de Deus quando ele diz na sua palavra, quem escapará das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Ele diz que nem que faça um ninho no meio das estrelas, ele diz, eu derribarei de lá. Então ele é o Todo-Poderoso. Acima de Deus é Deus. Deus, ele é eterno, é Deus, não tem outra coisa acima de Deus, é sempre Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aquela cidade era uma cidade sanguinária, e Jonas tinha que passar naquelas ruas, por 3 dias, gritando. Irmão, quando uma profecia é para carro novo, para apartamento, para empresa, essa profecia é muito aceita, mas quando é uma profecia de juízo, ela é rejeitada. Nosso amado Jeremias sofreu muito. Então essa profecia que você vai ser uma bênção, que você vai ser rico, essa profecia é muito aceita. Agora, quando é uma profecia de juízo, já começa a rejeição e a perseguição. Então aqui Jonas tomou uma decisão, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Então Jonas pegou um barco, pegou um navio que ia para Tarso, para longe dali de onde o Senhor tinha dado uma missão a ele. Mas ali Deus enviou aqui no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então Deus mandou uma tempestade, porque as tempestades elas vêm sim. A tempestade ela foi aquele navio de encontro onde Jonas estava, e ali começou aquele navio querer afundar, e os tripulantes daquele navio lutando. A única pessoa que não estava lutando ali, fazendo nada, era Jonas. Estava lá no fundo, no porão do navio, dormindo. E ali aquele povo já tinham jogado as cargas fora do navio, já tinham lutado, clamado aos deuses deles, e nada acontecia. Aí ali o chefe do navio, ele desce ao porão. Quando chega lá, ele encontra Jonas, aqui no versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama. Ou seja, o chefe do navio chegou a ele e disse, levanta-te, clama ao teu Deus, que possa ser que ele
tenha compaixão de nós. De que povo você é? Qual é a sua ocupação? Aí Jonas disse de que povo ele era, disse qual era o Deus dele, disse: o meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. O meu Deus é o Deus que fez tudo. Então aqueles homens ficaram aterrorizados. Sabia que o Deus de Jonas, eles não tinham conhecimento, mas quando ele disse que era o que fez os céus e a terra, fez o mar e a terra seca, eles sabiam, já que era um Deus muito poderoso, e temeram muito. Ali eles lançaram sorte para saber qual era a causa daquele problema, e caiu sobre Jonas. E aí eles perguntaram: o que devemos fazer? Ele disse: me lance no mar. E ali eles temeram muito, pediram a Deus que o perdoasse, que não cobrasse deles o sangue daquele profeta. E ali o lançaram ele dentro do mar. Quando eles lançaram, veio um grande peixe e o engoliu Jonas. E ali se travou uma grande batalha. O organismo daquele peixe querendo destruir, querendo ingerir Jonas, e não conseguia, porque não poderia destruir o profeta. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas que você que foi enviado a uma missão, você vai vencer. Você vai vencer porque nem o ventre daquele peixe destruiu Jonas, porque Jonas tinha uma missão a cumprir, mandada por Deus. Então imagine Jonas enrolado com as algas que havia dentro do organismo daquele peixe, peixe podre ali dentro que ele tinha comido. E ali Jonas compara isso de um inferno. Ele compara aquilo que está no versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Ele estava na entranha do peixe quando ele orou ao Senhor. Olha o que diz o versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Está vendo? Jonas, ele compara o ventre daquele peixe com o inferno. Por que que ele compara o ventre daquele peixe com o inferno? Um organismo vivo ali querendo destruir, mas não conseguiria destruir porque Jonas tinha uma missão. Então pense, temos que ter cuidado para não fazer o que Jonas fez. Aquela cidade ela era tão sanguinária que Jonas mesmo não queria que o bem acontecesse àquela cidade. Se você não tiver cuidado, eu não tiver cuidado, nós vamos querer isso para as pessoas que praticam a maldade, que praticam o mal. Mas Jesus veio salvar, ele veio buscar e salvar os perdidos. Então por isso que Deus o mandou Jonas ir pregar aquela cidade. E a gente tem que ter cuidado, porque você só faz o bem para quem só lhe faz o mal. Uma hora poderá o seu coração endurecer e você querer que aquelas pessoas se dê mal. Eu costumo dizer que se você tem o bem dentro de você, você tem que fazer o bem. Ah, pastor, as pessoas às vezes elas questionam: pastor, mas como é que eu vou viver fazendo o bem com quem me faz o mal? Ela faz o mal a você porque ela tem o mal dentro dela, e você faz o bem porque o bem mora dentro de você. A diferença é essa. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus vai nos dar vitória. Voltando aqui no texto da Bíblia Sagrada,
ele diz aqui no 2, né? E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Então ele clamou, Deus o respondeu, Deus ouviu a voz de Jonas. Mas o versículo 3 ele diz: porque tu me lançaste no profundo dos corações dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Louvado seja Deus, porque Jonas estava passando uma dificuldade grande, mas Jonas ia ter vitória, que nem você também vai ter vitória, porque Deus está no controle de tudo nesta terra, no céu e na terra. Então vamos pular aqui um pouquinho o texto, vamos lá para o versículo 9 do capítulo 2. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Está vendo o que é que Jonas diz? Jonas diz que gritou do inferno, do ventre daquele peixe. Agora ele diz aqui: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Está vendo? Do Senhor vem a salvação. Não sei se o voto de Jonas foi esse, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Vou sempre te agradecer. Ou se foi outro voto que ele fez, eu não sei. Se você souber, coloque aí nos comentários. Mas o importante é que ele diz aqui: o que votei pagarei. Então Jonas fez uma reconciliação com Deus e disse: Senhor, e o que eu votei, o voto que eu fiz, eu vou pagar. Não sei qual foi o voto, mas sei que quando Jonas falou isso, diz aqui: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Que maravilha! Por isso que eu sempre digo, qualquer dificuldade, qualquer situação que você se encontre, abasta uma palavra do Senhor, só a voz do Senhor. Quando ele diz aqui, olha, ele diz aqui: falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra seca. E ali já está Jonas preparado? Não. Olha o que diz o capítulo 3, o versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Vendo? Pregue contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então aqui inicia a pregação de Jonas. Imagine a surpresa daquele povo, um povo sanguinário. Mas quando Jonas chegou lá dentro daquela cidade com a unção que Deus tinha o colocado, pela segunda vez que enviava ele, porque a primeira vez ele fugiu, agora é a segunda vez. E aí prega a palavra, ele diz aqui, ó, Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Jonas sai pregando naquela cidade: se arrependo, a malícia de vocês chegou até a Deus. A malícia de vocês chegou até ao Senhor, e Ele vai destruir vocês. Então se arrependo. Era a palavra de Jonas naquela cidade, pregando
repetindo, Deus vai destruir vocês. A malícia de vocês chegou até os céus, chegou até a presença de Deus, então Ele vai destruir vocês. Louvado seja Deus, porque Deus é misericordioso. Começou Jonas a pregar, capítulo de número 4, versículo de número 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Preste atenção, eu salteei o texto aqui, onde Jonas começou a pregar. Todo o povo lá se arrependeram, todo o povo lá ficaram em jejum, inclusive aos animais. Todo mundo lá se arrependeu do mal que tinham feito, prometeram não fazer mais, ou seja, se humilharam, se converteram ao Deus de Jonas. Louvado seja Deus. Olha, o versículo de número 9 diz aqui: Jonas, quando pregava, eu vou ler do 8. Mas os homens e os animais jejuam, cobertos de saco, clame fortemente a Deus, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o que é que ele diz aqui, olha, versículo 8. Mas os homens e os animais jejuam, cobertos de saco, clame fortemente a Deus, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se volta a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que ele faria e não fez. Está vendo? O povo todo se arrependeram. O povo todo proclamaram um jejum, se cobriram de pano de saco, que significava humilhação, e ali se arrependeram de todo o mal, clamaram o perdão de Deus, e Deus se arrependeu. A palavra se arrepender na Bíblia significa o mal que ele ia causar, o mal que ele tinha anunciado, ele não fez mais. É igual quando as pessoas perguntam, eu não entendo, Deus se arrependeu de fazer o homem? Sim, Deus se arrependeu porque o homem ele ia viver eternamente. O homem foi feito, Adão foi colocado lá no jardim, e aí Deus se arrependeu. Então o arrependimento de Deus é aquele, o homem ele ia viver eternamente, mas aí a vida do homem não continuou mais eternamente, ele é limitado. Hoje, para viver eternamente, é se aceitar Jesus Cristo como Salvador e ganhar a eternidade. Porque Cristo morreu para salvar o homem. Não é por causa de você, nem por causa de nada, é por causa do pecado de Adão, lá no jardim do Éden, que ia viver eternamente, mas ele desobedeceu e aí é outra história, né? Vamos aqui voltando ao texto. Quando Deus não destruiu mais aquele povo, aceitou o arrependimento dele, Jonas desagradou-se muito daquilo e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Tá vendo? Por isso que o segredo da Bíblia é a gente meditar. Eu preguei lá no começo da palavra que Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Na verdadeira história ele diz aqui, por isso que eu fugi, porque eu sei que o Senhor é misericordioso,
o Senhor é benigno, e é verdade mesmo. Graças a Deus que a sua salvação não está na mão de homem. Graças a Deus que nem a sua e nem a minha está na mão de homem. Está na mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque se tivesse na mão do homem, estaria assim. Então está na mão de Deus, de Jesus Cristo, que deu a vida por você. Então Jonas desagradou. O versículo aqui 3, ele diz: peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Tá vendo? Ele diz aqui: tira minha vida, é melhor morrer de que viver. Viver o que? Vendo a vitória daquele povo. Que maravilha quando você vê uma pessoa que estava na sarjeta acabada, no fundo do poço, e você passa a ver ela vestida em perfeito estado. Não é verdade? Uma maravilha. Ele diz aqui no versículo 4 do capítulo 4: e disse o Senhor: faz bem que assim te ire. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, e à sombra até ver o que aconteceria na cidade. Ele se afastou, ficou de fora da cidade para ver o que ia acontecer. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, olha, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Está vendo? A aboboreira que Deus o criou para proteger Jonas. Por isso que ele é misericordioso. O profeta estava zangado. Ele estava fora da cidade. Mas aí aqui Deus, ele zangado mesmo, Deus o protegia. Como ele faz com você, com seus filhos, com suas filhas, com sua família. É assim que ele faz. Então o versículo 7, mas Deus enviou um verme no dia seguinte, e subiu da alva, no qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Está vendo? Deus, ele criou aquela sombra, mas ele mesmo destruiu para dar um ensinamento a Jonas. Versículo 9, então disse Deus a Jonas: faz bem que assim te ire, por causa da boboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, e nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Deus disse para ele: tu achaste ruim essa planta, que tu não trabalhaste, tu não plantaste, tu não fizesse nada, ela nasceu num dia, morreu no outro. Aí o versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que então mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos os animais. Está vendo como Deus sabe como tratar com o homem? Deixe que Deus vai fazer. Ele ensinou a Jonas, não aprendeu com o sofrimento no navio. Jonas não aprendeu com o sofrimento no ventre do peixe, que ele diz que do inferno, ele compara com o inferno.
Mas agora Jonas aprende com a própria borboleira, que nasceu num dia, morreu no outro. Deus deu um ensinamento a Jonas com aquele pé de planta. Então Deus vai fazer. Então vamos continuar acreditando que Deus vai fazer alguma coisa por esse nosso país, que Deus vai fazer alguma coisa por este mundo. Então é na sua oração, é no seu jejum que nós vamos conseguir, porque a batalha ela é espiritual. E Deus ele é misericordioso, ele quer salvar o perverso. Viu o que ele disse aqui? Você não queria, Jonas, que eu tivesse compaixão? Vou repetir para você o que diz no texto, você vê aí na sua Bíblia. E não hei de eu ter compaixão, Jonas, da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Imagine um homem que você diz, levante a sua mão direita, ele não sabe. Eu tive no exército, e eu lembro disso aqui que Deus fala. Tinha muitos sabidão lá, que quando mandava ele levantar a mão direita, eles levantavam a esquerda. Quando dizia esquerda, vou ver, eles iam para a direita, porque eles sabiam tudo, mas não sabiam discernir a mão esquerda da direita. É o que Deus está falando aqui. Homens que lá dentro eram colocados como juiz de fazer o mal, de arrancar os olhos das pessoas, de cortar o nariz, cortar a língua, as orelhas, cortar as mãos, cortar os pés, mas não sabia em si discernir a mão direita da esquerda. Mas se arrependeram e Deus o salvou, aquela cidade. Então que Deus salve o nosso país, que Deus salve o nosso estado, que Deus salve a nossa cidade, que Deus salve o seu bairro, o nosso bairro, que Deus salve a sua rua, a nossa rua, que Deus salve a nossa casa, a nossa família, a sua casa, que Deus salve este mundo. E eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus e peço a você, me ajude, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, dê um joinha e ative o sininho para o YouTube lhe avisar. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.